Irmã Luiz Maria, vamos lá. Se não tiver batalha, não tem vitória, né? Amém. Então nós pedimos ao Senhor, Ele que é o leão da tribo de Judá, que venha nos proteger, que venha nos abençoar, que venha nos abrir o coração e nada nos impeça de ouvir a palavra do Senhor. Eis a cruz do Senhor, fugi potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi. Aleluia! Quem como Deus? Ninguém. Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós celebramos São Marcos. São Marcos é representado pelo leão. E hoje o Senhor quer transformar aquilo que em você é fraqueza, aquilo que em você é covardia, medo, em força. Hoje o Senhor quer te mostrar que Ele é capaz de transformar uma pessoa que se considera incapaz, fracassada, covarde, sem coragem, sem potencial, em uma pessoa que pode restaurar a face da terra. Jesus, afinal, é especialista nisso. Você vê que Jesus escolheu 12 homens que ninguém escolheria. 12 homens diferentes, alguns brutos, ignorantes, não sabiam ler, e esses 12 homens mudaram a face da terra. Jesus transformou 12 homens briguentos, orgulhosos, covardes, cheios de defeitos, em apóstolos que mudaram a face da terra. O Senhor está dizendo que Ele pode transformar aquilo que em você é fraqueza em força. O evangelista de hoje que nós celebramos, ele não foi um dos 12 apóstolos. Algumas pessoas acreditam que ele pode ter sido um dos discípulos, aqueles discípulos, 72 discípulos que iam evangelizar, mas ninguém tem certeza. Mas Marcos, o seu evangelho é representado pelo leão. E o leão significa força, coragem, poder, afinal é o animal que é considerado o rei da selva, não é? E na Bíblia também, leão significa essa força, essa coragem, esse poder. E este evangelista não tinha nada de força, nada de coragem, nada de poder, antes de uma transformação que o Senhor fez na vida dele. Aliás, o próprio Jesus é mostrado como o leão da tribo de Judá, mas o leão que venceu por meio da sua aparente fraqueza, derrota. No momento que leão da tribo de Judá foi morto como um cordeirinho, manso como um cordeiro, foi que ele venceu a Satanás e nos trouxe a salvação. Por isso, mais uma vez, o Senhor está te dizendo que Ele hoje quer tocar na sua fragilidade, na sua incapacidade, na sua fraqueza e transformar disso uma grande potência, te transformar em um anjo do Senhor. Você vai entender por que eu falo essa palavra. Jesus, que é representado pelo leão, também é representado pelo cordeirinho, e o próprio São Paulo vai dizer que é na fraqueza que se revela a força de Deus. Você já se sentiu fraco? Você já se sentiu alguma vez incapaz, fracassado? Pois bem, quando você experimenta a sua fragilidade, que Deus pode agir. É muito pior uma pessoa que é autossuficiente, porque conseguiu desenvolver uma potencialidade, não sabe reconhecer que tudo isso é dom de Deus. Se você reconhece que tem fraquezas, saiba que Deus pode e quer agir poderosamente na sua vida. Então, como eu disse, esse homem, São Marcos, ele era um homem fraco e se tornou um leão. No Evangelho, os 4 evangelhos foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são representados na tradição cristã por 4 animais. 2 animais representam o amor a Deus e o amor ao próximo. O evangelho de João, a águia, é o amor a Deus. O evangelho de Mateus é o amor ao próximo, por isso é representado pelo homem. O evangelho de Lucas e de Marcos são representados por 2 animais que representam 2 ódios. 2 amores e 2 ódios. O ódio ao homem velho, o ódio à carne pecaminosa. São Lucas, representado pelo boi,
que é sacrificado no templo, a mortificação da carne, matar o homem velho, matar a mulher velha dentro de nós, o homem orgulhoso, vaidoso, egoísta, não é? E o Evangelho de Marcos representa outro ódio, o ódio ao mal, o ódio a Satanás, o ódio ao pecado, por isso representado pelo leão. É o Evangelho que mais mostra Jesus como exorcista. Até a febre da sogra de Pedro, ele dá uma ordem, como se fosse um demônio indo embora. Jesus no Evangelho de Marcos mostra sua autoridade e seu poder, e esse Evangelho é representado pelo leão. É o Evangelho que fala que Jesus nos dá autoridade. Aqueles que creem expulsarão demônios em meu nome. Jesus fala no Evangelho de Marcos como um leão. Mas este homem, para chegar a escrever esse Evangelho, passou por muitas coisas difíceis. Ele era um homem muito covarde. São Marcos era um adolescente. Provavelmente ele não teve um convívio duradouro com o seu pai. Não se sabe quando o pai dele morreu, mas a mãe dele era viúva. E uma viúva que tinha uma condição financeira muito boa. E no Evangelho de São Marcos, aliás, no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que este jovem foi chamado para uma missão que precisava de desafios, enfrentar desafios, dificuldades. E meus irmãos, nesses desafios, São Marcos foi na primeira vez, mas quando chegou na ilha de Chipre, ele junto com São Paulo e com Barnabé, ele disse: eu vou embora, eu estou com medo, eu não sou acostumado com isso. Não diz na palavra de Deus o porquê ele foi embora, mas tradicionalmente se acredita que ele teve medo, covardia. São Marcos nesse momento fugiu, desertou da batalha. Paulo ficou muito chateado com isso. E ele e Barnabé seguiram sozinhos a missão. Quando eles voltaram, foi tudo maravilhoso e tal. Maravilhoso que eu digo, teve perseguições, batalhas, mas eles venceram a batalha. O que aconteceu logo em seguida? Eles tiveram, depois de um tempo, o desejo de ir para uma nova missão. Nessa nova missão, Barnabé disse: vamos chamar João Marcos. Era João Marcos o nome dele, o seu primo. E Paulo disse: com esse jovem eu não vou, mas vamos dar mais uma chance a esse rapaz. E Paulo disse: com esse jovem eu não vou, ele vai atrapalhar a missão. Ele teve covardia, ele fugiu na primeira vez, ele vai fugir de novo. E por isso a discussão de Paulo e Barnabé foi grande, porque os dois queriam o bem da missão, os dois queriam levar o reino de Deus, mas Paulo achava que iria atrapalhar muito, pois era um jovem covarde, imaturo, o João Marcos. E Barnabé sabia que ele tinha um potencial. Ele falhou na primeira vez, mas ele podia conseguir na segunda vez. E por isso, Paulo foi para um canto, junto com Silas, e Barnabé foi para outro canto, junto com o seu primo, João Marcos, São Marcos, né? E, meus irmãos, nessa discussão, Paulo não lembrou que Barnabé tinha ajudado Paulo também. A senhora sabiam, irmãs? Olha, São Paulo, ele deu trabalho no começo da conversão dele. Ele se converteu e ele ficou alguns meses lá em Damasco. Sabe o que aconteceu? Ele começou a discutir tanto com os judeus, que os judeus ficaram com raiva e quiseram matar ele. Tiveram que colocar ele escondido de noite numa cesta, desceu os muros da cidade e fugiu, senão iam matar Paulo. Aí ele foi para Jerusalém encontrar com os apóstolos. Quando chegou lá, o que aconteceu? Os apóstolos estavam morrendo de medo desse tal de Saulo, que perseguia cristão. Aí veio Barnabé e disse: não, gente, eu conheço ele, é de verdade a conversão dele, pode aceitar que o rapaz é bom. Aí os apóstolos, meio assim, né? Igual eu com o cachorrinho aqui que está com medo da gente, ataca a gente, foi devagarzinho e aceitaram, cumprimentaram Paulo. Parece ser gente boa. E Barnabé que ajudou. Mas aí Paulo se enturmou, ficou à vontade, começou a fazer a mesma coisa que fazia lá em Damasco. Começou a discutir com os judeus, e Paulo era brabo, querer convencer que Jesus era o Cristo, ele que falava o contrário, né? Começou a discutir o que os judeus fizeram, quiseram matar Paulo de novo. Aí os apóstolos disseram assim: Barnabé,
manda esse rapaz para casa, porque ele não dá certo aqui não. A gente estava aqui lutando, tem perseguição, mas esse rapaz, ele falta discernimento um pouco. Mandaram ele para casa. São Paulo voltou para a casa da mamãe, lá para Tarso, lá para longe. Quer dizer, Barnabé que ajudou. Aí os apóstolos disseram, olha, lá em Antioquia está cheio de cristão, precisa alguém tomar frente desse lugar. Você vai, Barnabé. Tudo bem. Quando Barnabé chegou lá em Antioquia, o que ele fez? Deu uma passada em Tarso, chamou Paulo de novo e disse, me ajuda aqui. Eu confio que você errou bastante, mas você tem potencial. E Barnabé investiu em Paulo. E Paulo foi amadurecendo. Você vê no Atos dos Apóstolos, primeiro cita Barnabé, os doutores, e por último cita Saulo. Barnabé era como um professor, como um pai espiritual, foi ajudando ele. Até que enviaram os dois em missão e eles levaram Marcos. Mas quando Barnabé quis ajudar Marcos, como ele ajudou Paulo, Paulo não aceitou. Era uma missão que Barnabé tinha. O nome Barnabé, o nome dele era José, significa filho da consolação. Ele tinha uma visão espiritual, ele via quando a pessoa tinha um dom, e ele transcendia do defeito da pessoa. Ele lutava para ver o que existia de melhor naquela pessoa, e ele ajudava essa pessoa a crescer, e ele ajudava essa pessoa a amadurecer, e Paulo se tornou um grande santo. Mas Paulo não entendeu quando ele teve compaixão de Marcos, né, o primo dele. Então, porque Barnabé ajudou Marcos, Marcos teve coragem de ir a segunda vez na missão, pediu perdão por ter deixado a missão, e dessa vez deu certo, e Marcos foi amadurecendo, e Marcos foi vencendo os medos dele, porque Barnabé o ajudou. Você já teve algum Barnabé na sua vida? A palavra Barnabé significa filho da consolação. Você já teve na sua vida uma pessoa que acreditou em você quando todos desacreditaram? Quando todos te criticavam? Uma pessoa que disse assim, olha, você consegue, eu vou te ajudar, vamos junto, vamos começar de novo, não pode desanimar não, Deus está com a gente, Deus te deu dons, Deus te deu potencialidades, você precisa exercitar, desenvolver, e não é na primeira vez, não é sem quedas, não é sem erros, não é sem falhas, é caindo e levantando que a gente amadurece. Escreve aí no chat se existiu alguma pessoa dessa na sua vida. Talvez Marcos não tenha tido um pai que fez isso. Ele tinha condição financeira boa, a mãe era viúva. E Barnabé fez esse papel, sabe, do paizão que diz, vamos lá filho, desanima não, coragem. E foi animando, e Marcos teve essa coragem. E Marcos, que foi um covarde, que foi um medroso, se tornou o braço número 1 de São Pedro. Era o filho espiritual de São Pedro. Era Pedro que pregava lá em Roma, e Marcos começou a escrever as pregações de Pedro. E Pedro viu, esse rapaz é um garoto bom. E Pedro disse, tudo que você está escrito está certo, pode divulgar. Daí que surgiu o evangelho de Marcos, foram as pregações de Pedro. O evangelho de Marcos foram as anotações de Marcos do que Pedro pregava. E lá em Roma, Pedro estava, mas lá em Roma também chegou Paulo, preso a primeira vez. Quando Paulo foi preso lá em Roma, quem foi que deu um suporte para Paulo? Marcos. Os dois fizeram as pazes. Paulo vai escrever lá na carta aos Colossenses, que quem estava com ele na prisão era Marcos. Na segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele vai dizer que precisa da ajuda de Marcos, porque Marcos ia trazer os pergaminhos e ia ser muito útil para ele. Você está vendo? Paulo dizia que Marcos era um menino inútil, que não podia ir na missão, não prestava, ia atrapalhar. E no fim da vida de Paulo, a última carta que Paulo escreveu na sua segunda prisão, perto de morrer, Paulo está dizendo, pede para Marcos vir, ele é muito útil para mim. Pede para ele trazer os escritos, os pergaminhos, talvez já fosse alguma coisa dos evangelhos, né? Ele é muito útil para mim. Pense, São Marcos se tornou o primeiro escritor do evangelho. Alguns acreditam que o primeiro evangelho a ser escrito, até antes de Mateus, foi o de Marcos. Ele foi o braço direito de Pedro, o primeiro papa lá em Roma. Ele foi o braço direito de Paulo enquanto ele estava na prisão, junto com Lucas. Lucas também estava com Paulo na prisão. Isso é incrível.
Um homem que tinha medo, um homem que era covarde, um homem que estava enfrentando tudo agora, lá onde tinha perseguição dos cristãos. Estava lá, defendendo a fé. E depois que Paulo morreu, que Pedro morreu, Marcos foi enviado lá para o Egito. Quem evangelizou o Egito foi Marcos, lá em Alexandria. E ele foi martirizado, ele podia ter fugido. Ele foi corajoso. Enquanto ele estava celebrando a missa, começaram a torturá-lo e a matá-lo. E ele, com serenidade e confiança, disse: em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. São Marcos enfrentou o martírio, enfrentou os medos e se tornou o grande evangelista, o grande representado pelo leão que vence a Satanás. E o próprio Marcos, quando escreveu o evangelho, anota isso que eu vou te dizer agora. Anota isso, anota até a passagem do evangelho. O próprio Marcos vai escrever, olha só, gente, que coisa linda. Marcos capítulo 14, você vai ver no versículo 50, Marcos 14, 50, a partir do 50, olha o que está escrito. Todos abandonaram a Jesus e fugiram, lá no Horto das Oliveiras. Seguia-o um jovem, coberto somente de um pano de linho, e prenderam esse jovem. Mas lançando esse pano para longe de si, ele conseguiu escapar nu, despido. Quem lê o Evangelho de Marcos, de repente está falando que os apóstolos fogem, de repente aparece um jovenzinho que é preso, que só está com um pano de linho, um lençol, e os soldados prendem ele, e esse rapaz consegue fugir sem roupa nenhuma, nu. Você vê, o que tem a ver essa passagem bíblica, né? A irmã Maria Jacinta está dizendo, pois é, o que tem a ver? A maioria dos escritores da tradição católica acredita, até outros que não são católicos, que Marcos escreveu isso aqui porque ele está escrevendo sobre ele. Ele era esse jovenzinho que foi ver o que estava acontecendo, porque a mãe dele tinha casa ali do lado. Então ele foi ver o que estava acontecendo. E quando os soldados viram aquele jovem, prenderam, e ele, como estava na sua fase de covardia, de medo, um jovenzinho mimado ainda, que não tinha vencido esses seus milindres, esses seus medos, ele quis mostrar a fraqueza dele. Um jovem covarde que foge, medroso, como ele vai fazer na missão lá na frente, não é? Que foi a grande vergonha de Marcos. Mas se você continua lendo, depois da paixão de Cristo, você vai chegar no capítulo 16, e as mulheres vão para o sepulcro e diziam entre si: quem nos há de remover a pedra da entrada do sepulcro? E levantando os olhos, elas viram removida a pedra, que era muito grande. Quem foi que removeu essa pedra? Entrando no sepulcro, elas viram sentado do lado direito um jovem, vestido de roupas brancas, e se assustaram. Todos os outros evangelhos você vai ver escrito que elas viram um anjo. O anjo tinha aparência de jovem, mas Marcos quis escrever a mesma palavra em grego que ele escreveu o nome, aquele jovem que fugiu, ele usou a mesma palavra para dizer, elas viram um jovem, e ele estava com roupas brancas, roupa de linho, roupas brancas, e se assustaram. E esse jovem falou a elas: não tenhais medo, buscais a Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Eis o lugar onde o depositaram. E mandou dizer a Pedro e os outros apóstolos. Marcos quis mostrar que existiu um jovem covarde, medroso, com um linho branco que saiu nu. E depois ele quis mostrar um outro jovem com autoridade, com coragem, que imponente, assustou as mulheres pela sua imponência, vestido de uma veste branca, não mais nu, mas com dignidade, com autoridade, ele anunciou a boa nova do Evangelho. Ele ressuscitou, anunciai a todos, ele ressuscitou. O mesmo Marcos, que em Marcos 16 vai dizer para anunciar o Evangelho a toda criatura. Marcos está comparando esse jovem porque representa ele. Este anjo representa ele. Ele se tornou, a palavra anjo,
Anota aí no seu diário espiritual, a palavra anjo significa mensageiro. Malak em hebraico significa mensageiro, aquele que leva. E quem leva a boa notícia, a boa nova, angelo. Evangelho significa angelo, é anjo, mensagem. Então, quem leva a mensagem, a boa mensagem, é o evangelista. A palavra evangelista, angelista, tem a mesma raiz que anjo. Marcos vai colocar aqui que ele é esse mensageiro do evangelho. Ele é o escritor do evangelho. Ele que era covarde, hoje é um anunciador do evangelho. É como um anjo. Ele está escrevendo que Deus fez maravilhas na vida dele. Deus fez uma mudança na história dele. Deus mudou de um homem covarde para um imponente anunciador do evangelho. E se você vê o início do evangelho de Marcos, está escrito assim: princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías: eis que eu envio o meu anjo diante de ti, ele vai preparar o teu caminho. Uma voz clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, aplanai suas veredas. João Batista apareceu no deserto pregando. Olha só, ele começa o evangelho dizendo que Deus envia o seu anjo para preparar o caminho. Como diz o profeta Malaquias: eis que eu envio o meu anjo. Malaquias significa anjo de Deus. E o profeta Malaquias anunciou que existiria um mensageiro, um anjo, entre aspas, que ia preparar o caminho de Jesus. Esse mensageiro era João Batista. Mas Marcos também chamava João. Marcos se torna também um anjo do Senhor no sentido figurado. Se torna um anunciador, se torna uma luz. Jesus disse para nós: vocês são a luz do mundo. Se alguém tentou diminuir o seu valor, talvez muita gente tenha dito para você agora: querendo falar de Deus, você que fez tanta coisa errada, igual Marcos, né? Que teve a sua queda, a sua covardia. Você, como disseram para Jesus, por acaso de Nazaré pode vir alguma coisa que presta? Esse daí não é o filho do carpinteiro? Talvez exista muita gente para dizer isso para você. Quem é você para querer falar de Deus agora? Você que deu tanto mau exemplo, você que sempre foi um covarde, você que vivia longe, que falava mal de quem ia para a igreja, você é você mesmo. Deus transforma aqueles que eram fracos e covardes em luz do mundo. Deus tem feito de você luz do mundo. Deus tem feito uma mudança na sua história, como Ele fez na vida de Marcos. Gente, isso é muito lindo, isso é muito profundo. E eu quero testemunhar, eu hoje no Rosário disse brevemente para vocês, que eu hoje estou comemorando meus 29 anos de vida, senhores sabem? A senhora sabe? Porque quando eu tive um acidente, que eu caí da árvore, 2 metros de altura, e caí em cima de um vergalhão e de um outro ferro, que quase chegou do outro lado aqui, furou meu peito e furou os 2 pulmões. Fiquei 1 mês internado, não vou contar aqui a história que já contei outras vezes, e todo mundo dizia para mim assim: você nasceu de novo. Você nasceu de novo. Então hoje estou completando 29 anos, né? Não é 41, mas 29 anos, porque eu nasci de novo. E quando eu, no dia de São Marcos, caí, não caí do cavalo como Paulo, mas caí da árvore, no vergalhão, né? Fui transpassado como Nosso Senhor, mas ali para sair o sangue do pecado, Deus começou um processo para tirar esse jovem covarde que eu era, esse jovem que vivia no pecado, que vivia fora da graça de Deus, esse jovem que teve uma família cristã, mas que estava afastado da igreja. Ali foi começando o meu processo de transformação, e hoje eu não sou santo, mas eu dou a minha vida pelo Evangelho. Hoje eu estou aqui, e 24 horas da minha vida é para adorar o Senhor, para compartilhar com você o Evangelho, não só falando aqui, mas no dia a dia, todos nós receditas, a nossa vida é para evangelizar, é para ser instrumento da graça de Deus na vida de outras pessoas, na vida de vocês. Eu posso dizer com São Marcos, que na minha miséria, Deus fez maravilhas.
E eu quero dizer para você, na sua miséria, Deus está fazendo maravilhas. Deus quer fazer muito mais na sua história. Você acredita nisso? Você não tem noção do que Deus quer fazer por meio de você. Você mesmo, pecador fraco, que tantas vezes caiu, deu mau exemplo, tantas vezes fracassou, tantas vezes teve vergonha do Senhor, como Pedro negou, como Judas traiu, como Madalena teve um passado horrível. Você que tantas vezes abandonou o Senhor como os discípulos, como Marcos que saiu correndo. A nudez representa toda a sua fragilidade, toda a sua vergonha. Como Marcos que fugiu da missão, abandonou Paulo e Barnabé sozinhos, precisavam da ajuda dele. Você, pecador, Jesus está te transformando numa luz do mundo. Jesus está te transformando em um instrumento de mudança para muitas vidas. Você não tem ideia do que Deus está fazendo com você. Eu tenho experimentado de muitos testemunhos de pessoas que a vida está completamente mudada. E quem tem sido esse Barnabé na sua vida? Eu tenho certeza que você teve muitos que foram um consolo de Deus na hora que você pensou em desanimar. E muitas pessoas têm testemunhado para a gente que o exército de São Miguel tem sido esse Barnabé. Filho da consolação é o nome Barnabé, não é? Muitos têm testemunhado que o exército de São Miguel tem sido esse consolo para que você continue e não desanime diante das suas quedas, diante dos seus fracassos, diante das suas fraquezas, para que você, como São Marcos, descubra todo o seu potencial. Você tem uma potência de um leão como São Marcos. Você foi feito para ser luz do mundo, para deixar sua marca de caridade, de Cristo. Você é Cristo nesse mundo, cada um de um modo, cada um de uma missão. Mas eu quero te dizer que o seu exército de São Miguel tem sido esse consolo para você, de maneira especial, meu irmão, minha irmã. Quem é o Consolador? Jesus disse, é o Espírito Santo. São Barnabé só foi um instrumento. A pessoa que te ajudou nos momentos difíceis, talvez seu pai, sua mãe, pessoas que você ama, foram instrumentos. Mas quem é o Consolador? É o Espírito Santo. O exército de São Miguel te levantou em momentos difíceis, te trouxe consolação, mas foi o Espírito Santo através de instrumentos frágeis como nós somos. Aliás, uma família inteira que reza uns pelos outros. Mas eu quero te dizer que nós estamos nos aproximando, como diz o Papa Paulo VI, no mês mais bonito da igreja, o mês da mãe. E ela é esposa do Espírito Santo. Ela quer ser o Barnabé na sua história. Sem a consolação da mãe, nós não conseguimos continuar. Para chegar a ser um Marcos convertido, um Marcos poderoso em palavras, em obras, um Marcos que não teve medo do martírio, maduro na fé, ele precisou de consolação do Espírito Santo. Mas ela é rainha dos apóstolos, rainha dos evangelistas. Esse mês de maio é um mês que, como nunca, você vai gozar do consolo daquela que é a consoladora dos aflitos, daquela que transforma filhinhos pequenos e frágeis, amamentados com seu leite divino, que é a própria Eucaristia, o próprio Jesus. Nossa Senhora quer te dar o consolo e a força que você precisa para superar o que você precisa superar, para amadurecer na sua fé e para se tornar luz, se tornar também um anjo, se tornar também uma potência que vai transformar a sua família de trevas em luz, de escuridão em um novo dia, como a gente cantou agora na Páscoa. Um novo dia surgiu, e esse dia está surgindo por meio da sua transformação. Eu quero reforçar o que a irmã Maria Raquel dizia no início. Prepara o seu coração, meu irmão, minha irmã, porque esse mês de maio será um mês que ficará marcado na sua história. Deixa, desde agora, a Virgem Maria te trazer a consolação de Jesus. Deixa desde agora a Virgem Maria ser na sua história essa consolação que ela foi para os apóstolos, para os evangelistas. Ela também te convida a viver intensamente, já hoje, claro, mas nesse mês de maio que se aproxima,
um mês mergulhado no coração daquela que é a consolação dos aflitos.